Capo no rádio, bom dia, João Marcelo. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldinho, bom dia, caros ouvintes, né, que sempre aqui nas quartas-feiras estão nos acompanhando, né, e sempre recebendo também o feedback, né, bom, Marcos? Né? Isso é muito bom, sempre receber o feedback das pessoas que nos acompanham aqui através do rádio. Como lidar com a rejeição? Marcos, hoje nós vamos falar sobre a rejeição, e aí eu começo colocando aqui no ar algumas perguntas para o ouvinte. E se possível, vou pedir aí, Marcos, passa aí o número da rádio para quem não sabe, para poder interagir com a gente. 99205-3030. Muito fácil, 99205-3030. Manda aqui pra gente que eu quero saber. Em algum momento da sua vida, já passou na sua mente pensamentos do tipo: eu estou incomodando as pessoas? Já passou na sua mente em algum momento, em alguma situação onde você está assim com... aconteceu algo e você diz: as pessoas parecem que estão me evitando, né? Eu estou sendo excluída por algumas pessoas, né? Já passou na sua cabeça momentos de você querer ficar sozinha, né? Porque estão pensando algo ruim sobre você, por exemplo? Ou então, quando você quer agradar a todos, né, quer agradar a gregos e troianos, como diz o ditado, para poder ser aceito. A minha pergunta, essas perguntas que eu fiz, eu quero saber justamente porque é onde aí prova essa sensação, esse sentimento de rejeição. A forma como nós olhamos situações é influenciada por vários fatores, seja a genética, situações da nossa infância, né, e momentos que marcaram a nossa vida, né, ao longo do tempo. Cada um tem uma visão do mundo e isso influencia nas nossas relações. Mas o fato é que não tem como a gente saber o que os outros pensam a nosso respeito. Por isso, querer agradar a todos é um padrão muito alto. E esse querer agradar a todos termina, Marcos, você se sacrificando. A todo instante a gente se sacrifica e na maioria das vezes vem esses pensamentos no final, né, de que eu não estou sendo bom o suficiente, né, dentro de um relacionamento vem a insegurança, né, então tudo isso que está por trás, a rejeição. Tem ouvinte, daqui a pouco nós vamos colocar aqui algumas mensagens que estão chegando, mas João, pessoas que, por exemplo, você deixou claro aí de que fez algumas perguntas. Quem conseguiu se identificar com essas perguntas e disse: olha, eu sou assim, né? Qual é a melhor saída? O que é que tem que fazer? Justo. Para essas perguntas, eu fiz elas justamente para eu poder agora mostrar o que é que está por trás. O que é que causa essa sensação de rejeição? E aí, por consequência, a gente vai falar qual é a saída, certo? Então, veja, as feridas da rejeição ou do abandono, por assim dizer, elas acontecem aonde? Na infância. Quando alguém próximo nos deixa, seja fisicamente ou emocionalmente falando. E nós não conseguimos entender o porquê disso. Veja só, quando criança... Mariazinha, quando criança, queria abraçar a mamãe estava ocupada e naquele momento não deu atenção que a filha queria. Quer dizer, naquele momento ela se sentiu o quê? Rejeitada, entende? E aquela criança, ela não soube lidar com aquilo naquela situação. Por quê? Porque ela não entendia o que estava acontecendo, certo? Nós internalizamos a ideia de que há algo de errado e desenvolvemos assim um apego inseguro dentro das nossas relações. Ou tememos que não estaremos mais seguros em nenhum outro relacionamento. Então veja, na infância nós não temos a capacidade de enxergar os nossos pais como pessoas que têm seus próprios erros, falhas, traumas. Veja, a nossa necessidade pelo amor e aceitação deles é muito profunda. Então, é tanto que, perceba, Marcos, você que é pai, você sabe o que eu estou falando, que os seus filhos, as suas filhas, elas olham para você como referência.
Entende? Por isso que tem até crianças que brincam, vamos brincar de faz de conta. E dentro dessa brincadeira, o que é que eles fazem? Eles fazem o que eles veem, não é? Eles veem o que eu vejo o papai e mamãe fazendo. Quer dizer, então eu não consigo, a criança não consegue enxergar no pai, na mãe, as falhas, os erros, entende? Os traumas da mãe e do papai. Então, essa criança, por querer essa necessidade de aceitação, ela vai justamente, se eu olho para papai, para mamãe assim, eu me sinto rejeitado em algum momento por eles, isso lá na minha fase adulta, eu vou replicar toda essa sensação. E veja só, quando nós carregamos essas feridas, elas aparecem na maior parte dos nossos relacionamentos afetivos, seja relacionamento, né, de marido e mulher, seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento de amizade, né? Nós projetamos em nossos parceiros a nossa necessidade de aceitação. Veja, para poder preencher aquela falta que nós tivemos na infância, na nossa infância, né? Então, veja, como é que essas feridas elas aparecem? Elas aparecem quando nós encontramos alguém, por exemplo, e na qual nós nos sentimos interessados por ela. Mas a maior preocupação que passa na minha cabeça é qual? Será que ela gosta de mim? Será que ela gosta de mim mesmo ou não? Né? E aí vem um negocinho chamado insegurança. E aí eu pergunto a você, cara ouvinte, você se sente inseguro? Você se sente insegura? Insegurança, né? Você personaliza a falta de interesse de alguém como uma rejeição insuportável? Veja, eu já falei isso aqui no rádio. Existe um espelho universal. O que eu rejeito em mim, eu rejeito no outro. Para que vocês possam entender, eu vou trazer um exemplo aqui que eu separei, Marcos. Nesse período tá passando Big Brother, né? E as pessoas são muito antenadas no Big Brother. E aí eu trouxe um exemplo para que as pessoas possam entender lá de dentro do Big Brother. Foram pessoas, né, por exemplo, que já foram já até saíram da casa. Mas para que vocês possam entender na prática como é que pode funcionar essa questão de que o que eu rejeito no outro é o que falta em mim. Né? Então veja só, vocês lembram de Nayara Azevedo? Lembra, Geraldinho? Aquela cantora, né? Que ela é cantora, né? E Nayara, dentro daquele programa, ela mostrou muita personificação de uma figura materna, né? E veja, era ela que cuidava da comida, que dava beijo na cama, que era mais carinhosa. Veja que quando ela entrou, ela, né, demonstrou muito isso. E Rodrigo, não sei se vocês lembram do Rodrigo, que ele não dava conta de lidar com tanto afeto. E aí ele começou a falar, que Nayara tá sendo forçada, ela tá fazendo essas coisas, dando beijo, ela não é assim. E aí é o que eu quero trazer para vocês. Por que que ele age dessa forma? Né? Rodrigo, ele foi rejeitado pela sua mãe e foi expulso de casa ainda criança. Essa história que ele carrega e conta para todos. Essa é a história que ele conta para todos, né? Então, o que Rodrigo fez com a Nayara não era diretamente com ela. Olha que interessante. Não era diretamente com a Nayara com qualquer pessoa que ele fazia, né? Mas sim, na verdade, ele estava reproduzindo a rejeição da sua mãe para a Nayara. Pois ela, inconscientemente, preste atenção nessa palavra, inconscientemente, ele identificava na Nayara a figura materna. Entende? Tá conseguindo entender? Claro. Ou seja, qual é a premissa? O rejeitado rejeitará. Inconscientemente, por causa dessa identificação, ele carrega a frase. E você pode prestar atenção, Marcos, que ele falava isso dentro do programa. Inconscientemente ele fala isso, né? Você me rejeitou, no sentido de como se ele falasse para a mãe, sabe? Você me rejeitou, eu não quero você, eu não acredito em você, você não é verdadeira, você não é verdade. E aí era o que ele jogava em cima da Nayara, entende? Então, as consequências ficam, né? Lógico que nada disso vai tirar a responsabilidade dos atos que o Rodrigo, né, fez com a Nayara, não.
que eu estou querendo mostrar aqui é o que está por trás, né, desse acontecido, né? Só que mostrando o que de fato, qual é a raiz do problema, né? E aí, eu pergunto a você, caro ouvinte, será que você também tem gerado perseguições nas pessoas por causa das faltas que você carrega? Por causa do que você está tentando preencher, então eu pego e jogo no outro a minha frustração, jogo no outro a minha rejeição, que eu não consigo aceitar dentro de mim, o que é uma falta aqui, então eu acho melhor jogar em cima do outro e rejeitar no outro o que falta dentro de mim. Tem pergunta, Geraldo? Isso tem, não sei se a palavra seria cura, mas tem tratamento, por exemplo? Sim, tratamento, porque veja, e eu acho que eu já até falei aqui no rádio de um outro caso que se assemelha com esse, e aí eu vou recontar aqui, porque talvez muita gente não lembre mais, né? Veja só, eu atendi um rapaz já faz algum tempo, e esse rapaz, Marcos, todo relacionamento que ele tinha, e esse é um caso que foi bastante chocante, a história. Ele, Geraldinho, todo relacionamento que ele tinha, toda a raiva que a mulher fazia, ele batia na mulher, né? E aí ele batia na mulher, batia. E, do outro lado, ele era viciado no álcool, né? Tinha um vício muito grande. E aí ele me procurou e ele disse, João, eu não entendo porque qualquer raivinha já vem essa vontade, eu não consigo, parece que me domina, e do mesmo jeito a bebida. E aí eu lembro daquele ditado que o povo fala, vamos beber para esquecer os problemas, né? E ele dizia que usava muito isso para poder beber. Beleza, vamos fazer o tratamento, né? E ainda bem que ele buscou ajuda, né? Porque ele viu que aquele não era normal. E aí, na terapia, o que foi que nós encontramos? Na infância, ele foi trocado, a mãe dele era mulher da vida, Geraldinho, e aí a mãe dele trocou ele por um par de sapatos numa loja. Ela ia passando com o filho, viu um sapato lá e disse, ei, mulher, me dê esse sapato. Aí a mulher disse, eu lhe dou, mas deixa eu cuidar desse menino, porque a mulher teve pena. Viu o bichinho cheio de ferida, dessas coisas, né? E ele, pode levar. E ficou com o menino. E ali, esse menino foi crescendo, foi se desenvolvendo, gerando, alimentando a raiva da mãe, né? Porque foi abandonado, porque foi rejeitado, sabe? E quer dizer, cada vez que ele olhava para a figura da mulher, porque a mãe é mulher, então quando ele olhava essa figura materna, e aí quando ele bateu, na verdade, inconscientemente, ele queria bater era na mãe dele. Ele queria dizer tudo aquilo, era na mãe dele, que tinha rejeitado ele, que não amava ele, como é que pode, minha mãe fez isso comigo, entende? Então ele replicava isso. E para fugir dessa dor, para fugir desse sofrimento que ele carregava, o que é que ele fazia? Descontava na bebida. E aí resolvemos, através do processo de compreensão, dentro da terapia, ele teve uma nova compreensão à base disso, e graças a Deus hoje vive bem, vive casado, tem filhos, né? E não aconteceu o que acontecia, né? Anteriormente. Então você veja, Geraldinho, que tem saída. Mas tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda, porque aí você fica sofrendo sozinho, né? Aí sozinho você não vai Agora, conseguir. interessante você falar, antes de eu fazer aqui esse comentário, só a nossa ouvinte coloca o seguinte, eu me sinto excluída por muitos que se diziam meus amigos, e hoje fazem de conta que não somos nada, só éramos vistos quando estávamos precisando de algo, esses amigos, não quero me identificar, e aí? Veja só, primeiro, né? Aí já dá pra ver que é uma amizade por interesse, né? Você vê de longe, né? Eu só vou atrás de você quando você pode... justamente, né? Então, veja, aí vem aqueles pensamentos que eu falei, né? Que parece que, depois assim, parece que essas pessoas estão me excluindo, estão me evitando, né? Parece que eu que estou incomodando, você eu não vou estar dentro desse elo de amizade, porque eu parece assim que estou incomodando, né? Então você tem que perceber onde é que de fato está esse problema. Será que realmente está em você? E por que você está se sentindo dessa forma? Sabe? Porque a gente não consegue, Marcos, agradar a todos, a todo instante, né? Nós não conseguimos. Embora tenha pessoas que querem que isso aconteça,
né? Tem pessoas que querem sempre está agradando aos outros, sempre coloca os outros, e é o que eu mais recebo dentro do meu consultório, são pessoas que vestem uma capa de Superman, vestem uma capa de Mulher Maravilha, e querem salvar a tudo e a todos, a todo instante, e com licença da palavra, mas por trás, olha, só o fumo entrando, e sabe onde é que você fica? Lá atrás da porta, de coca. Aí pergunta, quem é Marcos? Não sei. Só sabe o que? Angústia, tristeza, entalo. Por quê? Porque tu escondeu quem realmente você era, para poder dar sempre, se doar aos outros. E no final, nenhum obrigado você recebeu. E aí você fica sempre querendo agradar os outros e no final termina sendo rejeitado. Agora, João Marcelo, pessoas que, por exemplo... pessoas que sempre jamais aqui eu quero aqui dizer que é o caso aqui do nosso ouvinte, que eu não a conheço. Sim. Mas eu conheço pessoas que têm uma necessidade de sempre, por exemplo, fazer algo pelas pessoas em troca de um obrigado, né? Em troca de um, tipo assim, faço, lhe ajudo, mas reconheça, né? Me agradeça, né? Pessoas assim são candidatas a sofrer bastante, né? Porque nem todo mundo tem essa iniciativa, né? E isso acontece por quê, Marcos? Uma necessidade do cérebro, isso é da espécie, isso é algo que é intrínseco, né? Algo natural. É a necessidade de aprovação. Nós temos essa necessidade de aprovação. Nós temos a necessidade de sermos aceitos, né? De estar ali naquele grupo. E é por isso que a humanidade evoluiu. Você veja, pegando o mito da caverna, né? O homem saiu da caverna para viver em grupos. E por isso que a humanidade foi se desenvolvendo. Então, sempre o ser humano, ele vai buscar ser justamente aceito. E quando ele não é aceito, ele se sente excluído, né? E pessoas assim que sempre querem algo em troca, porque eu faço isso, mas como é que pode? Eu faço de tudo e fulano não me agradece, né? Aí veja, o que é que está aí por trás de tudo isso? É porque essa pessoa, Marcos, em algum momento, ela já se sentiu rejeitada. Aí vem a insegurança, né? Vem esse medo. Então ela vive constantemente com essa sensação de que parece assim, que eu tenho que fazer algo, mas eu tenho que ser valorizada para poder eu ser aceita, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que perceber o que é que está por trás de tudo isso, né? Quais são os aprendizados, né? As associações implícitas que estão fazendo você reagir dessa forma. E realmente, Marcos, pessoas assim terminam. Se você não sabe equilibrar, no final você vai sofrer muito. Meu neto tem 10 anos e sente excluído pelo fato de estar acima do peso. Chora e não quer sair de casa. O que fazer nesse caso? Primeiro, o que fazer nesse caso, minha querida, é você acolher, você e a família, acolher ele, né, e também buscar ajuda, porque aos 10 anos a criança está assim, né, pode ser realmente um sinal de alerta, né, e isso já entra em uma outra esfera também, que vem a questão de bullying, né? Às vezes até na escola, entre os amigos, né? Tem toda uma questão aí que pode acarretar esse problema, né? Mas aí eu acho que a senhora tem que ter realmente atenção, pois isso pode ser um sinal de alerta. E ela pergunta que a partir de que idade a criança pode fazer terapia. No caso dela, 10 anos, já pode? Justamente. Veja, eu atendo crianças não, adolescentes, né? A partir de 12, 13 anos. Para baixo, ainda não atendo. No entanto, agora a partir do mês de abril vai ter uma pessoa comigo que ela vai atender justamente só esse público infantil. Ela está estudando, né, se especializando para que a partir agora de abril ela atenda só o público infantil. Por que, Marcos? Porque é uma outra linguagem, é toda uma estratégia diferente, né? São casos diferentes, a forma de reagir, né? Você tem que entrar no mundo daquela criança, né? Então é um outro trabalho. E a partir de abril, se Deus quiser, vai ter uma pessoa trabalhando comigo para
atender só o público infantil. Legal, viu? João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria, número 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 996966533. Siga João Marcelo no Instagram, @João_Ipino. Obrigado, João, por sua participação. Obrigado, Marcos. E lembrando, gosto sempre de lembrar, a primeira consulta de avaliação é totalmente gratuita, você não vai pagar nada por isso, só vai pagar o tratamento, tá certo? Então, entre em contato com a gente, marca a sua avaliação e venha dar essa nova oportunidade para você poder viver com mais qualidade de vida e bem-estar. Até quarta-feira. Até quarta-feira, 8h30.